Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Desconhecido. Meu nome é Daniel Prado, host do podcast. Eu tô aqui com o João Pedro, host também do podcast. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o Daniel, né? Hoje a gente tem um convidado muito ilustre, muito que a gente gosta muito, Isso é né? verdade. E então a gente está com muito prazer aqui para apresentar ele para vocês. Vamos lá, Fábio Scher. Vamos apresentar aqui o Fábio. Formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial e sistema de informações. Possui certificações CPA 20 e CEA. Casado com a Larissa Avelar Scher e pai do Vicente, de 6 anos, e da Nina, de 2 anos. Seus filhos são muito bonitos, inclusive, tá bom, Fábio? Parabéns aí. Fábio, bem-vindo ao podcast Desconhecido. Obrigado, pessoal. Prazer aqui estar com vocês, conversando. Vamos ver o que a gente tem, essas ideias que a gente tem para trocar aqui. Perfeito. Fábio, a ideia, como é a gente conhecer as pessoas, então a gente quer conhecer quem é o Fábio de verdade. Como é que foi seu início de vida aí, sua formação, onde você começou a estudar? Fala pra gente. Tá ótimo, perfeito, né? Comecei, basicamente, eu venho de uma família, eu sempre morei ali na Barra da Tijuca, né? Vim de uma família classe média tradicional. Então, estudei meu primeiro colégio, estudei pequenininho ali no Anglo-Americano, colégio ali dentro do condomínio mesmo. Depois eu fui estudar em Botafogo, assim, totalmente diferente, né? Estudei no Liessing, que quem não sabe é um colégio tradicional, um colégio judaico aqui, né, do Rio de Janeiro. Saí já ali no ensino médio, principalmente por causa da distância, era fazer aquele trajeto todo dia de Barra a Botafogo. No final, ali na adolescência já não estava dando certo. Uhum. Então acabei migrando ali pro Santa Mônica. Terminei o ensino médio, entrei na faculdade de administração. Já sabia o que ia fazer ou você... Não, cara, não sabia. Na verdade, isso foi uma conversa que eu tive ali no final do ensino médio, com uma conversa com meu pai. Meu pai é engenheiro, né? Engenheiro e tinha uma empresa de engenharia na época. E também era funcionário público, tá? E assim, eu tô com 39 anos, né? Então eu entrei na faculdade com meus 17 anos, era por volta de 2002. E era um momento que o Brasil ele não estava vivendo um bom momento para engenharia, né? Então, assim, naquele momento ali, meu pai até acabou não me aconselhando ir para essa área. Então, eu fiz alguns testes vocacionais, né? Ainda muito novo, né? 17 anos você é muito novo ainda, então você não sabe exatamente o que você quer. Aí eu optei por fazer administração, que no final das contas, é um pouquinho de tudo, né? Então... optei por essa linha, tá? Então, me formei em administração de empresas, segui ali caminho tradicional, me formei em 4 anos, terminei a faculdade, fui fazer uma pós-graduação, né? Já emendou direto? Emendei direto, fiz uma pós-graduação, isso tudo muito rápido, tudo muito novo, né? Então, assim... muita novidade, mas ao mesmo tempo ainda muito novo para você saber exatamente o que você quer, né? Que eu acredito que seja o que aconteça aí com a maior parte dos brasileiros aí que com 20, eu entrei na faculdade com 17, me formei ali entre 20 e 21 anos. Você não sabe exatamente o que você quer, as coisas vão fluindo, vão levando, né? E aí me formei acabei fazendo uma faculdade, né, de administração, me formei fiz uma pós-graduação, um MBA na UF, e desde então migrei aí pro mercado tradicional de trabalho mesmo, CLT, o CLT padrão, né? Então, E aí você começou trabalhando como o quê lá no... Então, meu primeiro emprego, né, sem citar até nome de empresa, né, eu estagiei num um canal grande de televisão, parte administrativa, fiquei por volta aí de 2 anos, e aí por um problema particular, acabei que não pude continuar no emprego, a gente não deu sequência ali depois desses 2 anos, né, e aí no finalzinho, isso conciliou ali com os últimos 6 meses de faculdade, acabei não indo estagiar novamente. Depois que finalizei a faculdade, fui ajudar um amigo meu numa distribuidora de vidros.
Fiquei pouquinho tempo, foi mais para auxiliar ele ali, um amigo de colégio, que também fazia a mesma faculdade que eu. Fui ajudar ele ali, dar uma organizada na empresa, mas fiquei pouco tempo, ali em torno de 6 meses. E aí, logo em seguida, eu fui trabalhar provavelmente, não sei a idade de vocês, né? Mas não sei se vocês pegaram essa João época. mais novo, João mais novo. Mas provavelmente vocês vão lembrar daquela época dos sites de compras coletivas. Lembro. Peixe Urbano, aí tinha vários, Peixe Urbano, tinha Groupon, foi uma febre, lembro. né? E aí eu entrei num deles, né? Peguei a empresa bem no início, eu era responsável pela parte de pós-venda, assim, tipo, fui para uma área um pouco diferente, mas que também tinha a ver com parte administrativa, fazer o controle ali do pós-venda da empresa. A empresa começou ali com seus, na época eu entrei, eu acho que era o 8º, 10º funcionário, algo do tipo, e rapidamente a empresa foi... Era uma startup ou não? Era uma startup, isso, Bacana. exatamente, era uma startup. A gente ficava até... A sede dela inicial, né, era bem pequena, a gente ficava incubado dentro de uma outra empresa de um dos donos. E aí, assim, questão de 3 meses, a empresa foi comprada por um grupo grande, né, que era na época era o Grupo Hermes. Quem é mais velho vai lembrar do Lembra grupo, ainda, que era né? o que vem... De que era revista ainda, né? vendia por revista, né? Então, assim, a empresa deu um boom muito grande e aí a gente saiu ali de 8 para 100, 200 funcionários, tá? Só que o setor, ele chegou... Esse tipo de empresa, ele chegou muito rápido, mas ao mesmo tempo também fechou muito rápido, né? Então, trabalhei ali um pouco, mais ou menos 1 ano. E a empresa fechou, né? O grupo resolveu não continuar com esse braço, né? Fechou. E aí eu pensei, né? Continuo no mercado tradicional, vou empreender, né? E aí, a partir daí, resolvi abrir minha empresa e começar a empreender, né? Mas só um parênteses aqui. O que despertou você a empreender teve a ver com esse fechamento? Ou foi porque o negócio em que você trabalhava meio que, poxa, eu quero ter um negócio próprio, Sim. despertou um interesse em empreender? Assim, na verdade, também, né, pelo fechamento, você sai um pouco da zona de conforto, você tem que entrar novamente no mercado de trabalho. E querendo ou não, né, a gente vive num mercado de trabalho que está um pouco saturado. Naquela época também era mais saturado até, né? Eu vi ali que a maior parte das pessoas que se formavam, se não tivesse ali algo familiar para trabalhar, ou se você não tivesse já algum direcionamento, você acabava que entrava naquele emprego muito inicial e assim, às vezes até com salários muito baixos. Então, assim, eu achei que era o momento ideal ali, foi sair da zona de conforto realmente e começar a empreender. Na mesma época, eu tinha um amigo meu, né, que fez faculdade comigo, até ainda é meu amigo, né, é um dos que eu ainda mantenho contato. A gente resolveu abrir na época, era um site eu tô falando de 2010, 2011, ou seja, é um mundo totalmente diferente, digital do que hoje, bem início, Brasil, né? Bem início, né? Então, assim, não era... Hoje eu falar, parece que, assim, tô abrindo uma coisa muito básica, mas naquela época não tinha, né? Então, a gente resolveu abrir, na época, era um site como se fosse um buscador, e aí tem alguns parecidos aí, vou citar aí na época é o Buscapé, né? Que hoje já nem se usa tanto, mas na época era o que mais bombava ali, né? Que o pessoal utilizava mesmo. Hoje você tem outros, né? E aí a gente resolveu fazer algo similar, só que voltado ao um nicho, né? Nosso nicho ali seria de peças de carro, moto, tudo que fosse desse setor, não só ônibus não, né? Mas na época era tipo barco. Então a gente começou a entrar em contato com essas empresas, né? Os distribuidores.
e aí fazia um anúncio, né, na nosso buscador. Satya, a gente chegou a movimentar, mas capital era curto, a gente não conseguiu apoio financeiro, né? Então não prosseguiu. E aí, paralelo a isso, eu já estava buscando aí um outro negócio, aí já era com meu irmão, né? Meu irmão não vem não é da área administrativa, da parte de gestão, mas a gente resolveu também, ele é, né? Não trabalha direto com isso, mas professor de educação física. Então vivia uma rotina muito corrida também como personal. Então a gente, para fugir um pouquinho mais desse mercado, né, desse estresse, buscou abrir também uma franquia. Então também era uma época que estava um boom de franquias, né? Então a gente começou a pesquisar, começou a frequentar essas feiras, né, de franchise, né, que tem aqui no Rio de Janeiro. Escolhemos uma e abrimos, né? Era basicamente uma empresa é uma escola, não uma escola tradicional, mas era uma escola como se fosse uma escola profissionalizante. Então era mais focada em cursos como AutoCAD, CorelDRAW, a parte de Office. Era um complemento para quem estava querendo entrar no mercado de trabalho, quer fazer um Excel avançado, né? E aí a escola estava dando muito certo, a gente chegou a mapear para abrir outras franquias, só que, isso eu já estou falando ali de 2012, por volta de 2012, início de 2012. Ao mesmo tempo que a escola estava dando certo, eu comecei a mapear que aí sim a internet já estava vindo para outros patamares, né? E aí começou ali o YouTube, já começou a crescer bastante, né? E aí eu já comecei a ver que o que eu ensinava, tendo que o cliente estar presencial, cobrando, com uma mensalidade, já tinha gente começando a ensinar, às vezes de graça, e ele conseguia ter uma escala muito maior que a minha, né? Eu tinha que ter um ponto físico com funcionário, assim, um custo altíssimo, que até então ainda estava dando lucro, mas só que assim, você mapeando planejando lá para frente, você já via que aquilo ali já não ia ter um sucesso. Então assim, você vê que hoje as grandes escolas, né, que tinham nome na época, a maior parte nem existe mais, né? Por quê? As coisas mudaram muito, né? Eu lembro que assim, isso em 99, alguma coisa assim. Eu sou de 90, né? Então, 99, 2000 ali, até 2002, você fazia curso numa escola de informática, você tinha que aprender o básico, como escrever, fazer uma planilha no Excel. Hoje em dia, não é mais isso. Então, mudou muito a forma de você... Hoje é muito mais fácil você adquirir conhecimento pela internet. Com certeza. Não precisar de uma estrutura física para poder fazer lá 2 vezes na semana. Na verdade, entra até... Levando em consideração o que você falou, ele entra muito na questão de escala, né? Hoje você consegue escalar teu negócio para qualquer lugar do Brasil. E aí eu falo até porque meu irmão tem hoje ele trabalha, né? Ele saiu, né? A gente já não está mais empreendendo junto, mas ele tem um negócio que ele consegue escalar, o negócio dele de personal hoje, em vez de ele depender de estar fisicamente dentro de uma academia, ele através de um aplicativo, ele cria uma série para pessoa e aí ele atende pessoas do Brasil, brasileiros até que estão fora do Brasil. Então assim, ele conseguiu escalar. Então isso foi o que me fez ali não querer prosseguir com a escola, né? E aí a gente decidiu ali usar o que a gente tinha feito ali como reserva, em vez de esperar o negócio desandar, né, para mudar, a gente resolveu abrir um restaurante, tá? Então, fui para uma área totalmente diferente, que, assim, eu tinha domínio da parte de gestão, mas eu já não tinha domínio da parte de restaurante. Então, assim, já foi um entrave grande para mim ali, né? Porque
querendo ou não, é um negócio totalmente diferente, você tem outros problemas, né? Então, a gente demorou um tempinho para conseguir andar ali como a gente gostaria, né? E fiquei com o negócio ali há alguns anos, em torno de 5, 6 anos, e veio a pandemia, né? E aí mudou totalmente a minha vida, crash, né? Exatamente. Agora, só uma dúvida em relação a... Você fez estágio, então é o normal que todo mundo faz faculdade, faz estágio, e aí você decidiu empreender. Na sua opinião, você acha que a pessoa ela já nasce empreendedora ou ela adquire isso de acordo com a necessidade? Até porque você veio de uma família que não era empreendedora. Você falou que seu pai ele era um funcionário público, então na verdade, assim, né? ele tinha na época ele tinha uma empresa, né, de engenharia. Ele trabalhava muito, provavelmente ele colocava nessas ciclovias que tem tipo não é exatamente um paralelepípedo, mas é uma pedra que é meio rosa. Ele fez isso na cidade inteira. Então, assim, ele tinha esse viés empreendedor. Então, assim, ele foi um dos incentivadores também para a gente fazer o nosso negócio. Mas, assim, até respondendo a tua pergunta, eu acredito que, como tudo na vida, vão ter aquelas pessoas que têm a expertise nata, que é aquele cara que é o Messi, que ele já nasce com aquilo. E eu acho que vai ter a pessoa que é o trabalhador, que é o cara que vai lá e aprende. Com certeza, a gente vem e aí eu já estou até aprofundando um pouco mais. A gente vive num país hoje que isso agora é até um pouco mais incentivado, né? Essa parte de empreendedorismo, mas aí eu vejo mais pela própria internet, né? Pelo próprio conteúdo que você começa a consumir na internet, como esse podcast aqui, né? Que está tocando sobre o assunto. Mas na minha época ali não era tão estimulado, né? Muito pelo contrário. O estimulado a gente era o quê? Você entrar na tua faculdade, né? Você fazer o colégio tradicional, se formar, fazer uma faculdade, ir para o mercado tradicional, conseguir um bom emprego, seguir na empresa, ou então você ir pelo lado de concurso público. Também cheguei aí, eu acabei não comentando, mas teve uma época que eu cheguei a fazer alguns concursos, mas foi um período bem breve ali, fiz alguns concursos, mas acabei não passando, e aí migrei. Então, assim, eu entendo que você vai ter a pessoa que já vai criar aquilo ali, você pode até tentar segurar numa escola, mas de alguma forma ele vai criar alguma opção para ir para criar o negócio dele, que é aquela pessoa que não quer ter alguém cobrando, ele quer ter a liberdade dele, ter a criatividade dele. Mas eu sei também que vai ter a pessoa que vai entrar na internet, vai ouvir um conteúdo sobre, e aí vai criar alguma coisa, né? Então, assim, eu acredito que você tem essas duas pessoas. Você tem a pessoa que realmente é nata, e você tem a pessoa que precisa ali de um estímulo, mas que é totalmente possível a pessoa empreender. O que se fala hoje também, é um termo muito usado, é você empreender até dentro da CLT. Eu acho que até você, né, João, tem feito isso dentro do trabalho que você faz. Você consegue fazer uma gestão ali, e aí você se torna um empreendedor dentro do trabalho. O empreendedorismo, né? Que é empreender dentro da própria carreira e aproveitar as oportunidades que você tem de melhoria, né? Com certeza. Tá disposto a ajudar e gerar alguma transformação, né? E isso eu acho que conecta bastante, né, com uma coisa que eu queria te perguntar. Esse tempo que você ficou empreendendo, né? Você sentiu provavelmente desafios, mas como você acha que isso te desenvolveu como indivíduo e profissionalmente? Então, aí eu levo um pouco mais para o meu trabalho atual, né? Hoje eu trabalho como o termo, né, advisor, né, a parte de investimentos, como um especialista de investimentos, trabalho num banco, né? E assim, hoje são cobranças altas, então assim, um dos principais
aprendizado quando você tem o teu próprio negócio, principalmente para quem passou ali pela pandemia, é resiliência. Então, assim, nada é pior do que você fechar o mês sem saber como você vai pagar teu funcionário. Né? Eu acho que é o pior... É a pior coisa que você pode aprender ali, né? Então, assim, na verdade não é a pior. Eu acho que até pelo contrário. Ninguém quer passar por isso, mas assim, é um baita aprendizado. Então, você ser resiliente no mercado hoje, mercado com cobranças cada vez assim mais altas, né, números cada vez maiores, é extremamente importante. Então, eu acho que isso já é um ponto fundamental. Um outro ponto fundamental é que quando você tem o teu negócio, né, você tem que ter muita proatividade. Você não pode depender dos outros. Se você não fizer, principalmente assim, que eu estou falando de um negócio de pequena escala. Eu não era dono de uma escola de 20 franquias, de 20 unidades. Eu era dono de uma escola, né, que tinha bastante alunos, mas era aquele negócio que dependia de mim, né, e do meu outro sócio, do meu irmão. Então você tem que ter muita proatividade, você não pode esperar. Você tem que fazer as coisas acontecerem. E eu levo muito isso pro meu trabalho atual. E é uma das coisas que eu acho que me destaca ali, né, que me diferencia da maioria. Eu não posso esperar o dinheiro aparecer, eu tenho que correr atrás, então eu tenho que cuidar. Eu já ouvi algumas pessoas falando, né, e eu acho que é uma analogia perfeita. Por exemplo, você que trabalha como especialista de investimentos, você sabe que é como se fosse uma lojinha, né? Aqueles teus clientes, né? A tua carteira é a sua lojinha. Então você tem que cuidar bem dela, né? Você tem que ter proatividade, não ficar esperando. Você tem que correr atrás do resultado. Então, assim, são coisas que a experiência de você ter o seu próprio negócio, você consegue levar principalmente no meu caso, né? Você não entra pensando, eu estou numa empresa, aquele cliente não é meu, então eu não preciso correr atrás. Muito pelo contrário, você está sempre com uma proatividade, você está sempre, saiu aqui, então o que eu vou fazer, né? Para cobrir essa saída. Você tem que sempre ser muito estratégico, porque principalmente agregar muito pro cliente. É isso. Principalmente, mas eu falo também muito ser estratégico, assim, com teus objetivos ali na carteira, porque assim, você não consegue, como empresário, você tem recursos limitados, né? E quem é especialista de investimento sabe que os recursos são limitados. Você tem aquilo ali, você tem que correr atrás, né, de coisas novas, mas o que você tem é aquilo. Então, são características assim de quem já trabalhou com seu próprio negócio, consegue replicar isso na parte de CLT. É lógico que assim, vão ter profissões que você nem tem abertura para ter esse tipo de função, entendeu? Mas assim, vendo para o meu lado hoje, né, essa parte de empreendedorismo, ela se encaixa muito, entendeu? Na minha profissão atual. Porque querendo ou não, eu trabalho numa instituição, mas eu tenho que conquistar novos clientes, né? E aí quem vai conquistar os clientes? Não é o banco, é a minha empresa, né? Na verdade, eu Fábio, como se fosse uma empresa, mesmo estando embaixo de um CNPJ, né? De um guarda-chuva que é a instituição financeira. Na época que você era patrão, ser patrão é bom? Era bom ser patrão? Cara, é bom porque você, teoricamente, tem muito mais autonomia, você faz o que você quer, principalmente quando eu não era franquia, né? Quando você é franqueado, é um pouco mais complicado, e aí isso é até um conselho, né, para quem está pensando em abrir seu próprio negócio. Se for buscar uma franquia, estude bastante, entenda os números, entendeu? Antes de sair abrindo uma franquia, porque muito dos dados ali são diferentes por regiões, então às vezes você acha que vai para que é uma coisa e na verdade aquele número ela se reflete naquela região, na tua região vai ser diferente, então estuda bastante, que que é importante. Então, às vezes, a
a franquia acaba sendo só boa pro franqueador, né? Não E pro assim, na franqueado. maior parte das vezes é isso, né? Enquanto as coisas estão fluindo, é tudo maravilha, mas se você perceber que... eu falo mais isso assim porque no momento que eu fui fechar até minha franquia, aí que eu fui fechar a escola, né? As coisas mudam, né? Mas assim, voltando até pro tema inicial, né? Que você perguntou, o teu questionamento, você ser dono, principalmente da tua marca, do teu negócio, você tem você é livre, você faz o que você quiser, né? Então assim, você acha que aquilo ali dá certo, vai atrás. Não deu certo, muda, né? Quando você é franqueado, você não tem essa liberdade. Você acaba que tem um guarda-chuva, é aquilo ali, você tem que seguir aquelas diretrizes, tá? E é assim, nada melhor do que você ter a tua autonomia para fazer o que você quiser, né? E aí, assim, eu não tô falando de... às vezes as pessoas também entendem que você ser dono... você vai trabalhar menos, você não vai trabalhar muito, pelo contrário. Chega tarde. A época que eu era dono, né, que eu tinha o meu negócio, principalmente o restaurante, foi a época que eu mais trabalhava. Ser o primeiro a chegar, o último a sair. Eu saía de manhã para fazer e fazer compras ali, né, aí na Cadeg, no Ceasa, às vezes todo dia, às vezes dia sim, dia não, né, e chegava em casa de 10 horas da noite, não via filho, não via família, foi a época que eu mais engordei. Então, assim, tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? Mas, com certeza, tem muito, eu acho que tem muito mais prós do que contra, tá? Uma pergunta sobre essa parte do empreendedorismo, assim. Eu acredito que talvez o restaurante tenha sido o de maior sucesso, porque foi o que você ficou mais tempo, né? Teve alguma parte marcante nisso que você... Financeiramente não. Financeiramente a escola foi a que me deu... Foi melhor. Né? Foi onde eu consegui ali... Porque assim, eu e meu irmão, a gente também acabava que pegava o que ganhava, a gente tirava ali um salário só para se manter, mas a gente meio que ia juntando, porque a ideia era montar uma outra, né? Como eu falei, eu cheguei até quase fechar uma outra franquia, uma outra unidade, mas o restaurante com certeza foi o tempo que eu fiquei mais aberto, né? Eu fiquei quase 6 anos. Eu acho que de marcante foi a pandemia, né? Porque para quem... de surpresa, ninguém imaginava, e assim... Foi um momento problemático porque eu passei, por exemplo, 3 meses com o restaurante fechado, né? Então, assim, os custos todos permaneceram. Seu restaurante ficava onde? Ficava na freguesia. Era mas no centro, assim, bem comercial? Era um centro... Na verdade, assim, eu ficava entre 2 mercados, né? 2 supermercados, 2 mercados grandes aqui do Rio de Janeiro. Então, era uma área de... Era bem passagem. Uhum. Né? Ele é um restaurante mais de... Não é a ideia do restaurante era fazer... Não era nem restaurante, a ideia nem era fazer um restaurante, né? A ideia inicial a gente abriu pensando em fazer uma casa de sucos com açaí, vender tapioca. Só que o público da região era muito empresarial. Eu ficava numa galeria, né? Tinham 2 galerias de empresas. Então acabou que eu meio que transformei o restaurante transformei a loja em um restaurante. Eu comecei o meu ponto forte começou a ser almoço, né? Então eu tinha um movimento muito grande. Ao mesmo tempo que você está numa loja de rua, os teus custos são muito maiores, né? E veio a pandemia, né? Meus custos fixos, né, altíssimos, né? E aí eu tive que fechar o restaurante, né? No início até para contextualizar, minha esposa é médica, ela trabalhava diretamente na pandemia, né? Ela trabalhava até na época na Fiocruz, né? Que era quem estava ali direto com as vacinas. E aí eu tinha que ficar tomando conta dos meus filhos, né? Eu meio que saí. Meu irmão assumiu o restaurante ali naqueles primeiros dias, né? Se eu não me engano, a pandemia foi
foi ali por volta do dia 18 de março. Coincide até com o meu... Foi bem próximo do meu aniversário, né? Então por isso que foi uma coisa que marcou, né? Foi bem na semana seguinte. E ele assumiu, né? Tava indo direto. Só que de um dia pro outro, todo mundo pegou Covid. Então a gente resolveu fechar ali pelo menos 3 meses. Só que quem tem negócio sabe como é, né? Você ficar 1 mês sem faturar é complicado. Imagina você ficar 3. As contas vêm. As contas vêm, né? É lógico que assim, teve um lado positivo também, que na época o governo conseguiu ali gerar alguns financiamentos, né? O Pronamp ajudou bastante. Então, a gente criaram também umas regras, né? De que o funcionário trabalharia menos horas, e aí ele podia ficar em casa, aí o governo pagava o salário. Não sei exatamente como era, não lembro direito, mas eu lembro que o Pronamp ajudou bastante. Foi o que conseguiu manter grande parte do comércio ainda vivo e me ajudou bastante, né? E aí quando a gente voltou os primeiros meses ainda no vermelho, porque muita gente já não saía na rua, e a gente conseguiu fazer o momento de virada ali do restaurante, né? Foi em dezembro. O tipo de restaurante ele tem muito a ver com também com sol, verão, né? Então foi um momento que a gente conseguiu virar a página e começar a fechar no positivo novamente, tá? Isso no final de 2020. E aí no início de 2021, provavelmente ele por volta de fevereiro para março, o governador decretou lockdown de novo. E aí foi acho que foi quando eles mudaram o carnaval, não foi isso? Teve um... Abril, eu não lembro. Eu lembro que na época foi quando veio a Omicron, que foi acho que a cepa ali que foi a que mais se alastrou, né? Eu perdi até minha avó faleceu na época. Então foi assim, o ponto ali de chave que me fez mudar ali, ó. Eu não sei quando isso vai acabar. Eu posso, entendeu? Cada vez mais ficar me endividando, porque teoricamente você já vinha um Pronamp, você tem que pagar em algum momento, você tem que pagar. Taxas baixas, mas você tem que pagar. Então eu não sei se esse lockdown vai ser 1 mês, 2 meses, vou ficar 3 meses de novo fechado. Então acabou que a gente decidiu vender o restaurante, né? Na verdade, eu vendi mais para não continuar tendo que aumentar a minha dívida. E aí voltei, aí eu já entro numa outra área que foi o momento que eu acabei vindo pro mercado financeiro. A gente deixa, tá me antecipando. Antes disso, vamos pegar aqui um ponto, quando você ainda era patrão, e isso aqui é para corte, gerar um corte polêmico aí. A gente estava discutindo isso, inclusive no grupo lá, né? Tinha gente a favor e gente contra. Escala 6x1. Imagina que você fosse patrão. Você pode dar sua opinião hoje, não sendo patrão, mas quando você era patrão. Escala 6x1. Você é contra ou você é a favor? Então, eu acho que para você, até como saúde da pessoa, eu sou contra. Só que eu acho que a forma como é feita que deve ser mais estruturada, né? Porque a gente vem de uma cultura onde as pessoas trabalham 6 dias, né? Então eu entendo que hoje o país vive um momento conturbado, a gente está vivendo uma crise financeira, uma crise fiscal, crise para tudo que é lado. Então, o ideal seria que o governo, de alguma forma, ajudasse as empresas a se adaptarem a essa nova realidade. E aí eu falo até para um 5x2. Eu acho que 4x3, que é o que é a proposta original, eu acho que eles colocaram 4x3 até para ter uma gordurinha, né? Todo mundo sabe, o brasileiro gosta de ter o chorinho, então o chorinho seria por 5x2, né? Mas assim, eu como empresário, eu vivenciei isso no dia a dia, né? E eu volto ali pro meu restaurante, né? Você trabalhar... o único dia da semana que eu não abri era domingo, porque a região não tinha movimento, tá? Principalmente porque era empresarial, o foco ali era empresarial, né? Então, cara, você não tem vida. Entendeu? A real é essa. Principalmente que você
a maior parte da população não mora perto do trabalho, né? Demora 2, 3 horas para trabalhar, para ir, para voltar. Então tu não vê teu filho, você não consegue fazer um relacionamento você não tem relacionamento com a tua esposa, só quer chegar em casa, trabalhar, dormir, entendeu? Você vai entrar naquela, aí a gente vai a fundo, vai entrar na corrida dos ratos, né? Que não é legal para ninguém. Então assim, eu acho que o ideal hoje seria você trabalhar ali 5x2, né? Hoje a minha escala é essa, né? É lógico que assim, eventualmente preciso trabalhar ali num dia da semana, num sábado, não tem problema, mas 6x1 hoje eu não me interessa mais, muito porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu vejo que é muito mais saudável, você é muito mais produtivo. Então, não sou a favor, né? Mas também não sou a favor de ser... O 4x3. Não sou a favor do 4x3 e principalmente uma canetada muda-se tudo e as empresas... É porque a gente não enxerga o que vai acontecer pra frente. É né? isso. E você, João? Tu é a favor? Tu é contra? É aquele ponto, né? Qualquer coisa que é de cima para baixo, você cria um caos terrível. Por quê? Você não está na realidade, não está na realidade das empresas. E quando o governo ele tende a fazer alguma imposição, geralmente isso gera um caos. E muitas vezes é um caos que não estabelece um novo equilíbrio. O impacto financeiro para o mercado, entendeu? É lógico que assim, você pensa também pelo viés de que vão se gerar muitos empregos, né? Porque... A ideia poderia ser essa. Eu acho que quando o Temer falou sobre uma redução de escala, isso lá em 2017, eu acho, quando ele falou sobre redução de escala de trabalho, acho que era para aumentar o número de vagas que você poderia intercambiar. Sim. Isso. Só que assim, eu acho que o problema principal dessa posição era que você não tinha um estudo de quem trouxe a proposta. Perfeito. Mas tá bom, esse estudo tá baseado em quê? Para que funcione assim num 4x3. E não existia um estudo viável que comprovasse que seria eficiente para a economia. Esse é o grande problema. Um outro ponto, às vezes, né? Quando eles colocam esses estudos, às vezes parece que se isola outras variáveis que são tão endógenas dentro do modelo, né? Você vai alterar, mas os custos vão se manter fixos, né? Porque aí entra a questão que eu tava falando assim, de alguma forma o governo deveria, aí pode ser através de uma redução de um imposto, alguma coisa ele deveria ajudar as empresas. Isso. Né? Porque eu como empreendedor, eu tinha uma escala certinha, né? E aí a gente vai para o microempresário, né? Ou um pequeno empresário. Ele tem lá seus 10 funcionários, ele vai montar uma escala, né? Para aqueles dias. Se ele tiver que reduzir a escala, ele não consegue contratar, por exemplo, meio trabalhador, né? Ele tem que contratar um funcionário inteiro. E isso vai pesar no custo dele, que às vezes já é muito enxuto, né? E aí a gente tem que levar em consideração que a maior quantidade, né, o grosso mesmo de empresários não são as grandes empresas, né? São as pequenas empresas. Não, se não me engano, acho que 70% hoje que representa o que emprega realmente são os microempreendedores. É isso. Né? E aí o quão vamos ser impactados, entendeu? Então, assim, tem que ser feito, óbvio. Eu acho que é interessante a proposta até para você começar a colocar pulga ali atrás da orelha das pessoas, né, de que algo está errado, né? Então, através disso, não deixar o assunto morrer e continuar levando isso num debate. E aí criar formas. Eu sei que talvez agora não seja o melhor momento, né? Porque a gente está vindo de alguns problemas que podem ser maiores, né? Mas que é um assunto que não pode simplesmente ser esquecido. Então, acho que tem muito ainda a ser debatido. Não, perfeito. Antes ainda da gente fazer a transição de carreira, que é importante, quando você teve o término, fechou o negócio, e aí acredito que você tenha ficado desempregado, você conseguiu trabalhar logo? Na verdade, assim, eu fiquei desempregado alguns meses ali, né? Porque foi o momento ali de vender o restaurante, né? Vendi o restaurante ali por volta de abril. E aí voltei a trabalhar, né? Foi em setembro, outubro. Então, assim, fiquei alguns meses ali sem atuar. Tá? Mas... E como é que foi isso para
para você? Porque assim, você como empresário, você tinha lá o seu rendimento e tudo mais, e aí, mesmo com a venda, ok, teve o lucro da venda, segurou durante um tempo. Quando você foi trabalhar, que a gente foi trabalhar, a gente sabia que o salário era bem abaixo, né? Sim, sim. E como é que foi isso para você, assim, como homem? Porque a gente que é homem, a gente sabe que tem aquele peso de ser o provedor da casa e tudo mais. E aí acredito que tenha havido uma diferença salarial entre você e sua esposa. Isso te afetou de alguma forma? Então, assim, até para corrigir ali o que tu falou. Na verdade, quando eu vendi o restaurante, eu acabei não... Porque eu não ganhei dinheiro, não. Eu vendi o restaurante para... Pior ainda. Muito pelo contrário, eu vendi o restaurante para não aumentar a dívida. Né? Porque quer dizer, não houve lucro, você meio que saiu no 0 a 0. E só que eu ainda tinha um pronampzinho gordo para pagar. Né? Então, nesse primeiro momento, né, não é legal, né? Você não gosta, mas assim, minha esposa é extremamente parceira. Então, nunca tive esse problema em casa. Cada um paga um pouco, mas você como pessoa, você não quer... Sente um pouco, né? Até porque assim, não é nem questão de homem ou mulher, você não quer ficar desempregado, né? Ninguém quer ficar desempregado. E assim, nesse momento, para eu começar um negócio do zero também, tava difícil, né? Porque você tá vivendo um momento de pandemia, eu também nunca fui uma pessoa muito ligada. Hoje, as pessoas começam um negócio, não precisa nem aparecer, né? Faz tudo computador. Eu nunca fui uma pessoa também muito voltada ao mercado de digital, né? Então, também não tive não tive na época eu não tive essa predisposição. Não acabei não indo para essa área, né? Que hoje as pessoas novinhas já estão ganhando dinheiro. Então, naquele primeiro momento ali, eu meio que tive que gastar o que eu tinha acumulado de patrimônio, né? Fui me mantendo, mas aí acabou que naquele momento ali, isso é uma coisa que entra numa pergunta que você me fez ali, da questão do empreendedorismo. Assim, terminei minha empresa, eu não falei, muita gente ia falar, meu Deus, sou pobre coitado, a pandemia é o fim do mundo, né? Pô, a pandemia foi horrível, né? Só que eu já tinha 30 e poucos anos, já era casado, já tinha um filho, então é lógico que a minha esposa ajudou pra caramba, né? Porque, querendo ou não, como ela é médica, né? Pro trabalho dela não afetou, muito pelo contrário, né? Ela ganhava até mais porque ela tava toda hora fazendo consulta, principalmente pro pessoal que tava com sintomas de Covid. Então ajudou bastante. Eu tenho certeza que o meu caso foi muito diferente de maior parte das pessoas que perderam o negócio, né? Que não tinha ali como auxiliar. Mas minha esposa é muito parceira, não tenho nunca teve esse assunto de tipo, tu não tá trabalhando. Até porque também eu fui reduzindo o que eu tinha ali, né? Mas também colaborava em casa. Essa parceria é importante, até porque, senão, imagina, se numa situação dessa... Total. E a gente sabe que a maior parte do divórcio, os divórcios que acontecem, são sempre por problemas de finanças. Então, se você realmente uma relação de parceria, encontrar as pessoas corretas ali, né, formando uma parceria, isso e assim, ideal. hoje, isso eu falo por mim, cada um tem tem suas crenças, né? Então cada um vai ter ali o que acredita, mas eu acho que assim, hoje é muito difícil para todo mundo, o mercado está saturado, né? Então assim, você ter que segurar todo o peso sozinho, às vezes não é tão bom. Então, de repente você consegue diluir, né? Você, tua esposa, teus filhos quando já estiverem maior trabalhando, se puderem ajudar em casa, ajuda também, entendeu? Com certeza, isso é muito bom. Porque é aquilo, né? Tipo assim, senão fica todo o peso nas tuas costas, né? Sim. Então, é lógico que assim, se você também eu tenho um salário maravilhoso, minha esposa vai trabalhar para ganhar, tipo, quase nada. Aí não faz sentido, entendeu? Porque um consenso, né? o custo que você vai pagar, por exemplo, para pagar uma creche, uma babá, se tiver condição, não compensa. É melhor deixar. Entendeu? Mas
Não é meu caso, né? Como eu falei, eu sempre fui classe média. Hoje ainda sou assim, né? Tenho uma condição boa, privilegiada, não tem nada do que reclamar. Mas assim, também não ganho o suficiente para manter todo mundo em casa, nos melhores colégios. Então, todo mundo tem que colaborar, né? Eu acho que é o que seria o ideal, tá? Perfeito. Agora, falar sobre transição de carreira, né? O que motivou você a fazer essa transição para parte de investimento? Já teve um insight, era o que você queria ou foi oportunidade que apareceu? Então, aí eu acabei entrando no assunto aqui, acabei não respondendo nessa parte, né? Que você falou até do salário. Assim, quando eu terminei ali, quando eu vendi o restaurante, eu sabia que eu não ia ficar em casa. Eu tinha que, de alguma forma, né? De alguma forma eu tinha que me recolocar no mercado, ou abrir um negócio que estava mais difícil, então dependia muito de uma ideia muito boa, não tive no momento. Então, cara, qual foi a minha ideia? Eu comecei a pesquisar naquele momento as coisas que tinham uma maior facilidade de você ter uma entrada, né, no mercado, né, que não me que não tivessem ali os pré-requisitos muito grandes. E eu achei foram duas coisas que eu encontrei, né? Uma era bem mais difícil, né, que era trabalhar com programação, que na época também estava um boom, né? Então, assim, eu pensei, cara, o que hoje eu posso fazer que não tem uma barreira de entrada tão alta, mas ao mesmo tempo eu consigo uma remuneração maneira, né? E aí a primeira era a parte de programação e a outra estava começando também a ter um boom do mercado de assessor de investimentos, né? Assim, eu já estudava isso, até muito por incentivo da minha esposa, tá? Me incentivou bastante essa parte de investimento, então eu já estudava, eu já tinha um conhecimento sobre isso, mas nunca fiz isso de forma profissional, então eu fui para esses dois lados, né? E aí comecei a pesquisar, comecei a ir para a ideia nessas duas linhas, me matriculei num curso de programação, né? Aqueles cursos intensivos que prometiam ali em 6 meses sair formado ali na parte de programação, e ao mesmo tempo comecei a estudar para tirar certificação da Ancor, né? Que acabei nem tirando, né? Mas Ainda bem, assim, imagina pagar aquilo lá que tinha que pagar, né? mas é verdade, né? Porque ainda tem a anuidade, mas assim, foi a ideia da Ancor, né? Meio que quando comecei a estudar, comecei a entender que tinha outro mercado, e aí eu vi que tinha, na época, a CPA 20, né? Que vai mudar agora também, né? Ano que vem muda, mas que era uma certificação muito parecida, só que tinha menos conteúdo, era mais fácil de tirar, e aí só que a parte que era igual nas duas, né? O que era similar era praticamente todo o conteúdo, só que a Ancor tinha mais matéria, né? Então o que eu fiz? Cara, vou tirar a CPA 20 e continuo estudando para Ancor. Tirei CPA 20, na semana que eu tirei a CPA 20, me ligaram, uma empresa, né, que foi até que a gente trabalhou junto, se né? conheceu, né? Me ligaram, ó, Fábio, proposta X, salário X, na época eu nem queria ir, porque achei valor pequeno, né? Tava bem aquém ali da minha realidade, mas esposa, não, vai lá, né? Conversei com meu pai também, não, vai ver o que é e tal. Aí fui lá ver o que era, achando que eu ia passar por uma outra entrevista, cheguei lá, era o meu exame admissional, não entendi nada. E fui levando. E depois, assim, o salário realmente inicial o salário fixo era baixo, mas a gente começou a trabalhar com comissão. E aí foi onde me interessei, que aí entra na questão do empreendedorismo, de você correr atrás do teu próprio salário, você não depende de ninguém, depende só de você, né, de você ter a proatividade. E aí, no final das contas, a gente começou a ter um salário maneiro. Sim, sim. Né?
foi uma ideia interessante. Aí, basicamente, falei, opa, isso aqui tá ficando sério, né? Tô começando a ganhar bem, curto prazo, né? Em questão de 3, 4 meses já tava com um salário legal. E abortei a ideia ali da parte de tecnologia. Então, segui nessa área de mercado financeiro. Um negócio interessante que o João trabalhou lá com a gente vai saber. Lembra que a gente tinha a gente recebia ligações, né? Então, pensa numa máquina grande que distribuía ligações para todos os ramais ali. Nós éramos 26 na época. E aí a gente tinha aquela questão de... Tinha hora que as ligações eram boas e as ligações eram ruins. Isso influenciava muito no quanto a gente conseguia vender para poder Perfeito. lá bater a meta lá, que tinha, chamava de bater o teto, né? Para poder ganhar o máximo de comissão. E eu acho que assim, uma coisa que eu vi, acredito que o João tenha visto também, teve um determinado momento em que ficou muito ruim para você, que você falava que não caía ligações boas. Você acha que essa proatividade do empreendedorismo ajudou muito? Com Porque certeza. assim, entrava um cliente ruim, você tinha que fazer um giro de carteira ali para você conseguir manter ali o seu teto batendo sempre. E assim, não era só ligações ruins, né? Às vezes não entrava ligação. A pessoa tava... Verdade, ficava parado um tempo sem ligação. É isso aí, a pessoa tava, não sei, tava tomando café, sentava, a ligação caía para ele e A maior parte das pessoas provavelmente iam pensar assim, é menos uma ligação. Sim. E aí eu pensava da seguinte forma, cara, é menos uma oportunidade de eu vender. Se é menos uma oportunidade de eu vender, é menos chance de eu ganhar dinheiro. E aí que entra a questão do empreendedorismo. Até dentro da CLT, ali no meu trabalho do dia a dia, quem manda sou eu, entendeu? Então, assim, é lógico que você depende de N variáveis, mas eu posso atender 100 clientes ou eu posso atender 10. Entendeu? Qual é a chance de eu vender mais? Minha base de 100? Cara, então eu quero atender 100. Entendeu? Vai me dar mais trabalho, vai ser mais cansativo? Vai, mas no final do mês com certeza eu vou ter um salário maior. Então entra essa questão do teu empreendedorismo, né? Até dentro ali do teu dia a dia, o que você pode fazer para melhorar o teu retorno? Cara, eu tenho que atender 10? Vou atender 10. Tem que atender 20? Vou atender 20. Tem que atender 100? Vou fazer 100. Mas cai pra ele e não cai pra mim, não. Peraí. E eu sempre fui muito questionador, né? Sim. Eu não tava reclamando por menos, tava reclamando por mais, cara. Faz sentido. A pessoa tá sentada, esperando lá na vez que cai a ligação, não cai. E aí cai pro outro. Então. E aí eu falei, muita gente ia falar, não cai, tá tranquilo, não preciso trabalhar. Mas no final do mês, quanto menos você trabalhou, provavelmente menos vai ser o teu retorno, né? Exato. Então, é nisso que eu pensava. Né, desse negócio. Eu falei com o João quando o João chegou lá, vocês eram 12 na época? Acho que era 6. 6 só, 6. Né? Tipo assim, o João chegou, tava tudo mato alto, tinha que capinar pra caramba, aquelas ligações de 2 horas, não podia desligar com o cliente. E aí quando a gente chegou, a gente menciona muito o Bruno, que foi um líder que ele deu realmente deu uma cara ali, né? Uma cara pro lugar, ele trouxe realmente... Uma cara de mercado financeiro. Isso. E a gente gostava, se sentia trabalhando em Wall Street ali, né? Era maneiro pra caramba. E aí houve essa diferença de a gente poder conseguir trabalhar mais, atender mais, e o fluxo melhorou bastante. Porque até para eles que ficavam resolvendo mais problemas do que fazendo dinheiro. E o Bruno, ele trouxe essa ideia de, não, vocês não estão aqui só para resolver problema, vocês também vão fazer dinheiro. Isso, é um ponto muito legal. Eu quero linkar com uma pergunta pro Fábio, porque foi um cenário de evolução para todo mundo, assim, como chegou e o tempo que a gente ficou junto trabalhando, né? Esse tempo que você ficou ali, o que você sentiu que mais evoluiu? Cara, assim, sem falar nome de empresa, mas ali foi uma escola, tá? Comercialmente, porque eu vim, assim, sempre trabalhei com... até quando eu trabalhava com pós-venda, você tinha que ter muito comercial, né? Porque você tinha que resolver problemas também. Mas ali eu acho que foi um momento de mais comercial ali, porque... Cara, alguém te ligava, você não sabia o que vinha. Normalmente não vinha ligação tipo, bota aí 10 milhões aí. A maior parte das vezes era problema para você resolver. Então, assim, você tinha que sair da água pro vinho, mas você tinha que fazer uma boleta ali, você tinha que vender alguma coisa. Então, a parte comercial, e é algo que me ajuda bastante também hoje, é que eu estava até conversando com um colega nosso, né, que hoje trabalha comigo também, né, numa outra empresa, exatamente isso, como a empresa
foi diferencial assim no nosso crescimento de jogo de cintura, de você saber se posicionar, o cliente chegar, você não conhece o cliente, você não sabe o que ele quer, né? Mas você tem que saber que naquele momento ali, cara, é a tua oportunidade. Você só tem aqueles 3, 4 minutos para fazer a tua oportunidade. Então, isso foi fundamental. Perfeito. A gente está caminhando aqui para o final, Fábio, e eu queria fazer algumas perguntas aqui, o João também pode ficar à vontade, sobre o seguinte, coisa bem rápida, um conselho que você daria para alguém que está fazendo transição de carreira, assim como você fez? Cara, estude bastante, tá? Mercado financeiro é importante você dominar ali, principalmente no que você vai atuar, mas outro ponto que eu também acho fundamental e que me diferenciou bastante também, né? Vai pra prática, entendeu? Cara, você vai vender um CDB, você vai vender um tesouro, né? Você vai falar sobre fundos, você vai falar sobre renda variável. Bota o teu dinheiro ali, não precisa ser muito dinheiro. Tesouro você compra com pouquinho. Você vai falar sobre marcação a mercado com o teu cliente. Cara, bota um dinheiro ali numa renda fixa, entende o que é marcação a mercado na prática. Abre conta na corretora, vai conhecer teus produtos. Porque assim, o que mais acontece hoje, e aí fica para um outro podcast, né? Eu quando estava ali no meu cargo de gestão, e eu fui entrevistar candidatos, pegar gente com CFP, com CEA, com CNPI, e não ter a mínima condição de montar uma carteira. A pessoa estudou, decorou, passou na prova, mas na hora prática não sabe e não tem conhecimento. Então, assim, pessoa que está iniciando o mercado, né, que está querendo fazer a transição de carreira, tira a certificação, né, principalmente eu falo para a minha área, é mandatório, né, ninguém vai entrar ali como assessor se você não tiver um CEA ou mais lá na frente um CFP. Mas, cara, coloca a mão na massa mesmo, entendeu? E aí, você tem outros, vai fazer um MBA e tal, mas primeiro abrir conta na corretora, ver como é que funciona, como é que eu faço para comprar uma renda variável, entendeu? Aprende, entendeu? Como é que eu faço para vender? Então, mão na massa, cara. Perfeito. Essa pergunta é basicamente de sim ou não. Você sente falta de empreender? Cara, sinto. Eu acho que ainda vou voltar a fazer, mas na minha área, né? Só que eu acho que hoje eu preciso ainda pegar mais bagagem, mais know-how, né? Preciso ainda crescer um pouco o meu nome dentro do mercado, mas com certeza eu vou voltar a empreender. Só que agora, numa área que eu domino, né? Que passou a ser meu foco principal hoje, né? Que é o mercado financeiro. Perfeito. Quer fazer a última pergunta aí? Acho melhor a gente deixar para aquela pergunta ali, que eu acho que vai ser chave, é interessante. Seguinte, você até chegou a comentar um pouco sobre isso, mas um conselho, assim, para quem está iniciando, seria o quê? Hoje, no cenário hoje, para quem está iniciando em investimentos, seria manter mais em renda fixa, renda variável? Não, aí depende muito de caso a caso, né? Se a pessoa ali não tem nada, começa tateando o mercado, né? Porque o mercado brasileiro é oscilação pura, né? Então começa ali na renda fixa, vai para o DI, que o Brasil, querendo ou não, é um país de rentista ainda, né? Taxa de juros muito alta. Então começa, busca conhecimento, vai conversar com o teu especialista de investimento, né? Quem já tiver com bastante dinheiro também é interessante você conversar com um profissional que conheça do assunto, estude sobre o assunto porque é bem importante. Tá? Perfeito. Fábio, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais. Tem a do seu filho também, o Vicente, que está bem famoso. Perfeito. Lá. Minha rede social, para falar a verdade, eu não tenho atualizado tanto, né? Mas começar a atualizar agora? Vou começar a atualizar. Vocês estão me dando um pontapé aqui também para eu entrar pode deixar. Fábio Scher, né? Meu sobrenome, SZH, 2 S e o R. Dos meus filhos, né? Nossa Vida com Vicente e Nina.
Aí sim, ali tem conteúdo todo dia, conteúdo da criançada, né? Como você falou, meus filhos são bem bonitos. Verdade. Puxaram o pai, né? Com certeza. E eu vou deixar também o da minha esposa. É doutora, né? DRA, Larissa Avelar, com 2 L's. Perfeito. Deixar sua rede social, João. JP Luz. De cabeça eu não vou saber não, mas A gente coloca lá um a arroba gente coloca depois. o arroba depois. Perfeito. O meu é @Daniel Prado com 2 Ds. E também, como o Fábio, eu tô até colocando um pouco mais agora, mas tem que movimentar um pouco mais para esse mundo de rede social. Mais uma vez, obrigado aí, Fábio, pela participação. Foi muito agregador. E, no geral, é isso. Obrigado aí, galera. Boa Valeu, tarde. pessoal. Até a próxima. Obrigado aí, obrigado pelo pessoal. convite. Um Valeu, abraço. Fábio. Obrigadão. Valeu.